Olá, tudo bem? Eu hoje é um daqueles dias em que eu vou torcer pelo Fluminense, mesmo sendo flamenguista, como se fosse Fluminense desde o dia em que nasci. Mas eu quero dedicar este vídeo a falar sobre, mais uma vez, o assunto que tem a ver com as desculpas dos europeus e fazer aqui um pequeno desabafo sobre uma coisa que eu adoraria ter a oportunidade de fazer. Primeiro eu quero começar por elogiar o jornalista brasileiro que colocou o treinador do Chelsea numa situação bem embaraçosa quando ele falou que os jogadores do Chelsea já tinham 60 jogos ou 63 jogos nas pernas desde que começou o Mundial e confrontou o jornalista com a comparação com o número de jogos que os jogadores brasileiros tinham. O que ele não esperava é a resposta do jornalista que deu a resposta certa, porque temos que comparar coisas iguais. Portanto, o que o jornalista fez é óbvio. Se eu vou comparar 60 jogos dentro de um período, eu tenho que comparar o número de jogos das equipas brasileiras exatamente dentro do mesmo período. Eu não posso comparar coisas que não são comparáveis. O número de jogos que o Chelsea fez dentro de um determinado período e os jogos que os clubes brasileiros fizeram dentro de um período menor. Sendo que ainda que eu fizesse essa comparação, se a fizer de forma honesta, ainda assim, como vocês vão perceber mais adiante, a situação continuaria sendo, digamos, contrária à narrativa que tem muito mais a ver com desculpa do que mais nada dos jornalistas, dos treinadores e jogadores europeus. Reparem, quando o jornalista colocou a questão ao treinador do Chelsea e ele falou dos 63 dias, claro que ele não estava preparado para ter uma resposta de que, bom, comparativamente, no mesmo período, o Fluminense jogou mais de 70. Claro, ele ficou sem resposta. Mas vamos supor que ele quisesse fazer a mesma comparação da forma que está sendo feita na Europa. Apenas dentro do período em que se começou a jogar o Brasileirão e dentro do período em que se jogou as competições europeias. Sendo que, evidentemente, a comparação é extremamente injusta, porque vai comparar um período muito mais alargado dos clubes europeus com um período mais curto. Mas vocês querem ver como ainda assim o europeu tem a obrigação de estar mais descansado que o brasileiro? É que enquanto os europeus fizeram os tais 60 jogos aproximadamente, que na verdade não foram tantos, porque até o clube que tinha mais jogos antes de começar a competição era o Real Madrid com 58, portanto nem sequer chegava a 60, ao contrário do que disse o treinador do Chelsea. Mas vamos partir do princípio que fosse tais 60 jogos. Esses 60 jogos foi feito num período de 9 meses. Já as equipas brasileiras, tendo a volta de 30 e poucos jogos, foi num período de 4. Ou seja, o esforço que os jogadores brasileiros tiveram que fazer é evidentemente maior, porque tiveram que fazer muito mais, fazer um número de partidas por período muito menor, porque se extrapolar esses 30 e poucos jogos para os 9 meses, que é o que a compara com a Liga Europeia, vai lá para os tais 70 e tal jogos, que é aquilo que os jogadores brasileiros e sul-americanos, do modo geral, estão habituados a fazer. Claro, sem contar outros fatores, como eu já disse em vídeos anteriores, que os europeus nunca metem na equação, que são as deslocações muito maiores, as diferenças de temperatura muito maiores. Por exemplo, jogar no Rio Grande do Sul e depois jogar no Nordeste, a diferença, além da distância, ser muito maior do que qualquer distância que clubes europeus fazem dentro da sua liga e até mesmo dentro das competições europeias. Existe também uma diferença de clima bastante significativa entre essas duas regiões.
Isso sem falar depois nas deslocações ainda maiores para jogar os jogos da Libertadores, para a questão da altitude e tudo isso. Mas porquê é que eu resolvi gravar este vídeo como forma de, digamos assim, de um desabafo? Porque eu adoraria ter a oportunidade de participar digamos, de um painel de jornalistas esportivos europeus, jogadores e treinadores europeus, para lhes dizer apenas o seguinte: quando vocês pensam no futebol brasileiro, normalmente o que é que vocês pensam? Há jogadores talentosos vindo para a Europa, que anseiam vir para a Europa porque na Europa se paga melhor. Basicamente é nisso que vocês pensam. Mas sabe do que é que vocês não pensam? E fica evidente pela forma com que falam do cansaço dos europeus. É que há uma diferença muito maior do jogador brasileiro para o europeu. Se nós pudermos comparar, trazendo para a vida real, o jogador brasileiro para o europeu, é como se o brasileiro fosse aquele trabalhador que está habituado a trabalhar ao sol, a trabalhar à chuva, ou dentro de uma fábrica, e o trabalhador europeu é aquele executivo ou aquele trabalhador de escritório que está habituado a trabalhar dentro de um ambiente com ar-condicionado, com aquelas horas determinadas para trabalho e repouso, e que, voltando para a questão do futebol, enquanto que no balneário, enquanto que no vestiário dos jogadores brasileiros, o que se vai encontrar é cheiro a suor, é jogadores que saem do campo dando tudo, sem reclamar do seu trabalho, porque eles sabem que aquilo é o seu trabalho, aquilo faz parte da sua função. O vestiário europeu, muito provavelmente, o que cheira é a fragrância, a perfume. Porquê? Porque é basicamente um grupo daquilo que como se chama aqui em Portugal de betinhos, filhinhos de papá, comparado com os meninos do bairro, os meninos da classe operária, que estão habituados a uma vida mais dura, e para eles aquilo faz parte do seu dia a dia e, portanto, não reclamam da vida boa que têm comparativamente com o resto da sociedade. Já o europeu não, é aquele menino mimado que está sempre a reclamar, que qualquer coisa é muito cansativo, dá muito trabalho, e depois vem o miminho do técnico, o miminho do jornalista. Sim, você tem razão, você está muito cansadinho, você não deveria estar jogando essa competiçãozinha, porque isso vai fazer muito mal para você. Você vai começar depois do campeonato muito cansadinho. É isto, quer dizer, tratam os jogadores como se fossem bebés, como se fossem feitos de porcelana, como se eles não tivessem uma vida muito melhor, incomparavelmente melhor à média da sociedade, até mesmo aqui na Europa. Então, e depois há outra coisa. Enquanto o jogador brasileiro, o jogador sul-americano, do modo geral, faz todo esse esforço, que é incomparavelmente maior, jogam muito mais jogos, em muito menos tempo, têm um tempo de férias muito mais curto. Os europeus se queixam do tempo de férias que eles vão ter por causa do Mundial, sendo que eles chegam a ter 3 meses e mais de férias, enquanto que o jogador brasileiro tem no máximo um mês e meio, e isso ao longo de toda a sua carreira. Se ele jogar toda a sua carreira no Campeonato Brasileiro, é com isso que ele vai contar, com cerca de um mês e meio de férias, e acabando as férias um curto período de preparação para as competições, em que se treina muito duro durante esse período, porque se sabe que uma vez que as competições começam, não vai haver muito tempo para treinar. Então, aquele pequeno período que eles vão ter para treinar vai ter que ser um período extremamente intensivo, muito mais intenso do que se treina na Europa.
E os jogadores fazem isso sem reclamar. Os jornalistas brasileiros falam disso e não usam isso como desculpa. Reparem, as equipas brasileiras, quando foram jogar, sempre que vão jogar a taça o campeonato do mundo, que antes era a taça intercontinental, contra as equipas europeias, em que chegavam lá logo depois do campeonato, logo depois das competições, como eu já disse no vídeo anterior, o caso do Botafogo, que foi apenas 3 dias depois de ter jogado a Libertadores, sendo que, se tivesse passado o primeiro jogo, teria que fazer ainda um segundo jogo para finalmente jogar o jogo para o título contra a equipa europeia que vindo de um campeonato que tinha começado há muito pouco tempo e muito menos desgastada, estava confortavelmente à espera de saber com quem iria jogar. E tudo isso, durante todo esse tempo, isso se jogou. Ainda bem que aconteceu este Mundial também para desmascarar toda essa hipocrisia, porque tudo isso aconteceu durante todo esse tempo e nunca, nem da parte dos jogadores, treinadores, jornalistas brasileiros, foi usado isso como motivo para o insucesso das equipas brasileiras nesta competição, nem os europeus se deram ao trabalho de ver, puxa, isto não está certo, isto é extremamente injusto, nós estamos muito mais descansados, nós vamos jogar uma competição em que vamos apanhar um clube muito mais cansado, porque teve toda a sua liga e que ainda por cima vem de fazer 2 jogos antes de jogar connosco num espaço extremamente curto de tempo. Alguém ouviu alguém falar isso quando do fracasso do Botafogo na disputa do último campeonato de clubes? Não, ninguém falou sobre isso. Só se falou, olha, é para ver a diferença do futebol europeu para o futebol sul-americano. Eles nem sequer conseguem chegar na final. Vocês veem o quanto vocês são ridículos. O quanto vocês não têm a vergonha na cara de estar sistematicamente a justificar o vosso fracasso com desculpas e como não são capazes de olhar o outro e dizer que este sim tem motivos para reclamar e, curiosamente, esse é que não reclama. Aquele que tem todos os motivos do mundo para reclamar, esse não reclama. Vocês já se deram conta disso? Eu adoraria participar de um debate e desabafar-me desta maneira e ver qual seria a reação. Qual seria a reação dos jogadores, treinadores e jornalistas esportivos portugueses. Portugueses não, desculpa, europeus. Português, vício de linguagem, por facto, está a viver aqui em Portugal. Mas também quando acontece em Portugal, acontece na Espanha. Então, os portugueses adoram arranjar desculpa para tudo. Mas os espanhóis conseguem ainda ser pior do que isso. Espanhóis e argentinos, eu não sei, esse mundo hispânico é realmente profissional da desculpa. A capacidade que eles têm de encontrar justificações para o fracasso, em vez de ir atrás de resolver o problema, em vez de ir atrás de fazer autocrítica para se tornar melhor, não, eles se refugiam na desculpa com uma facilidade, com uma cara de pau que realmente é impressionante. Bom, ficam por aqui, Fluminense, para cima deles, vamos chegar à final, eu estou aqui torcendo por vocês como se fosse do Fluminense desde criancinha. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo e, por favor, se você assiste estes vídeos e gosta daquilo que aqui é dito, dê o like, partilhe nas redes sociais. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.